Olá, eu sou Cibele Manweiler Gonça Casanova, você está no audiobook Flor de Ouro Malik Casanova e hoje a gente traz aqui uma leitura sobre um estudo de pesquisa intitulado O Cinema e o Movimento Aparente. É um estudo de Marco Romiti, mestre em Ciências de Comunicação pela USP, e começa com uma frase: ciência tem mais poesia que o mundo do faz de conta. A ciência tem mais poesia que o mundo do faz de conta, uma citação de Richard Dawkins. O conceito de persistência da retina, ele põe entre parênteses, persistência da retina, pontuando, tem sido utilizado como definição basilar para o que se chamou de percepção do movimento, ou movimento aparente, na fruição do espetáculo cinematográfico. Estudiosos e pesquisadores nos mais diversos campos da ciência e das artes têm buscado uma explicação que transcenda o primeiro estágio na formação e registro da imagem sobre a túnica celular que reveste o olho. Este tipo de explicação pode dar início à argumentação sobre a reflexão da luz e, por conseguinte, da formação e visualização da imagem, fusão oscilante, ele põe entre parênteses. Formação e visualização da imagem, fusão oscilante. Mas esta é, sem dúvida, uma proposição que não explica a ilusão do movimento aparente no espetáculo cinematográfico. Este artigo procura relacionar de que maneira o nosso sistema perceptual, o nosso cérebro, se comporta com respeito à observação e registro da imagem intermitente, resultado do espetáculo cinematográfico e televisivo. Palavras-chave: persistência da retina, movimento aparente, fusão oscilante, efeito φ e ilusão de pequeno intervalo. The film and the apparent motion. The concept of retinal persistence has been used as a basic definition of what is called perception of movement or apparent motion. In the enjoyment of the cinematic spectacle, scholars and researchers in various fields of science and the arts have sought an explanation that transcended the first stage in the formation and registration of the image on cell robe that recovers the eye. This type of explanation can start the argument on the reflection of light and therefore training an image display, swinging fusion. But this is undoubtedly a proposition that does not explain the illusion of apparent movement in the cinematic spectacle. This article seeks to relate how our perceptual system, or brain, behaves with respect to the observation and recording of intermittent image due to the film and television show. Keywords: retinal persistence, apparent motion, flicker fusion, Phi phenomenon, fine grain illusion. La película y el movimiento aparente. El concepto de persistencia retiniana se ha utilizado con una definición básica de lo que se llama percepción del movimiento o movimiento aparente en el disfrute del espectáculo cinematográfico. Académicos e investigadores en diversos campos de la ciencia y de las artes han buscado una explicación que va más allá de la primera etapa de la formación y el registro de la imagen de la túnica celular que cubre el ojo. Este tipo de explicación puede iniciar la discusión sobre la reflexión de la luz y por lo tanto la formación y la visualización de la imagen, fusión de balanceo, pero este es sin duda una proposición que no explica la ilusión de movimiento aparente en el cine espectáculo.
En este artículo se busca relacionar cómo nuestro sistema perceptivo, nuestro cerebro, se comporta con respecto a la observación y registro de la imagen de actualización, el resultado de cine y televisión espectáculo. Palabras clave: la persistencia retiniana, movimiento aparente, fusión oscilante, efecto phi, ilusión pequena gama. É constante a discussão sobre a ilusão do movimento, a persistência da retina. Nota 1. Nota 1. Os termos persistência da visão, persistência da retina, persistência retiniana ou retenção retiniana designam o mesmo fenômeno. Fim da nota 1. É constante a discussão sobre a ilusão do movimento, a persistência da retina e a relação com o espetáculo cinematográfico. Fisiologistas, psicólogos, cientistas e historiadores têm se dedicado ao assunto, debruçados sobre a análise do fenômeno. Em 1993, Joseph e Barbara Anderson revisaram e voltaram a publicar um artigo escrito para o Journal of Film and Video, intitulado O Mito da Persistência da Visão, na qual refutavam o insistente posicionamento de alguns estudiosos na consideração de que a ilusão do movimento na exibição cinematográfica se deve exclusivamente ao efeito da persistência da retina, e põe entre aspas. Aqui uma citação. Nesse artigo, nós oferecíamos um considerável volume de evidências de que o conceito persistência da retina era uma desatenta e inadequada explicação para a ilusão de movimento que se processa no cinema. Naquela época, tínhamos acreditado que o artigo havia solucionado a questão. Entendemos que o conceito de persistência da visão havia sido sepultado e, francamente, não esperávamos mais ouvir este termo a não ser em um contexto histórico. Citação aqui, 1993, página 3, né, do mito da persistência da visão, que ele citou aqui do artigo escrito para o Journal of Film and Video, de Joseph Barbara Anderson, 1993. Os autores, mais de uma década após a publicação do primeiro ensaio, 1978, julgaram oportuno retomar a discussão a respeito de um conceito ainda pouco elucidado. O que se sabe, ouvindo especialistas nas mais diferentes áreas da ciência, é que certamente ainda há muito a ser esclarecido. Atualmente, a maioria dos estudiosos tem conhecimento sobre a expressão persistência da visão, embora alguns pareçam tê-lo erroneamente, substituído pelo termo fenômeno phi ou movimento phi, como explicação para o movimento das imagens durante a exibição de um filme. Segundo Max Wertheimer, psicólogo tcheco, um dos fundadores da teoria da Gestalt, juntamente com Kurt Koffka e Wolfgang Kohler, escreve K-O-H-L-E-R, Wolfgang Kohler, o fenômeno phi é uma ilusão de ótica que suscita a percepção de movimento contínuo pela observação de imagens estacionárias, quando vistas rapidamente numa sucessão continuada. Wertheimer definiu este fenômeno em 1912 no seu trabalho Experimental Studies on the Science of Motion, de Wertheimer, 1912. O casal Anderson sustenta a ideia de que os teóricos se acomodaram no conceito da persistência da retina e então se criou um mito de difícil solução. Aqui uma citação, 3 pontinhos e inicia aqui o trecho. O problema deve ser porque estávamos corretos quando propusemos que a persistência da retina funciona como um mito sustentado pelas escolas de cinema. Este mito é uma maldição que não se extinguirá. Ainda hoje permanece como um mito. Aqueles que se apegam à ideia da persistência da retina o fazem por necessidade. Para os estudantes de cinema é como um mito da criação. Ele responde à nossa principal questão da origem. Por que, quando olhamos uma sucessão de imagens estáticas,
projetadas no cinema ou na tela de televisão, vemos imagens em contínuo movimento. Nós respondemos: persistência da retina. Persistência da retina é o nome dado ao milagre pelo qual grãos de haletos de prata depositados no suporte fotográfico são transformados em imagens reais em movimento. Assim, como a fábula de Adão e Eva explica não somente os mecanismos de como os seres humanos surgiram e se reproduziram, mas também especifica a relação entre nós e Deus. O mito da criação, nas imagens em movimento, contém não somente o mecanismo da origem do movimento, mas propõe a relação entre filme e espectador. O espectador, seduzido pelo mito da persistência da retina, é um espectador passivo, cuja retina preguiçosa empilha imagens. Isso é uma citação de Anderson, de 1993, da página 3 à página 4. Dudley Andrew observou que a persistência da visão, ele põe entre aspas, pode estar associada a uma visão psicanalítica da mente, visto que o olho passivo retém o efeito do estímulo como um místico quadro negro, um palimpsesto, que atua como um inconsciente. Uma colocação de Andrew, 1989, e Apud Anderson, 1993, página 6. Não somente a ideia do mecanismo de persistência da retina, que dá suporte à explicação sobre a ilusão do movimento, merece ser substituída por uma cuidadosa descrição desse pressuposto, mas também o conceito de observador passivo, induzido pelo mito, merece ser trocado pelo espectador comprometido com o entendimento manifesto da construção da ilusão. 2 pontos. Alguém que procura pelo significado, que se contagia pelo cinema, assim como se envolve com o mundo que o cerca. Reavaliar o conceito da persistência da retina como única explicação, abstração do movimento aparente, é recusar a passividade do espectador a que este conceito o reduz. Torna-se, portanto, oportuno colocar a questão inicial: por que, quando olhamos para uma sucessão de imagens fixas, numa tela de cinema ou num aparelho televisivo, somos capazes de enxergar imagens em movimento contínuo? A pergunta deve ser ainda separada em 2 postulados elementares e distintos. Por que a imagem é contínua e por que ela se movimenta? Em outras palavras, por que os fotogramas, separados um a um, aparentam ser contínuos ao invés de lampejos intermitentes de luz, como sabemos que na realidade os são? E por que as imagens na tela parecem se movimentar suavemente, quando sabemos que na verdade trata-se de imagens paradas, fixas? Entendemos então que a questão deve se distinguir em 2 categorias: a fusão, a agregação da luz que lampeja, na literatura da psicologia percentual chamada de fusão oscilante, e a sugestão de movimento, que é referida como movimento aparente. Ele coloca fusão oscilante e movimento aparente em itálico, destacando nesse trecho do texto. Uma clássica ilustração sobre a persistência da retina é mais ou menos assim: quando um olho humano é apresentada a uma sucessão rápida de imagens ligeiramente diferentes, levemente deslocadas umas das outras, a um mínimo instante durante o qual cada uma dessas imagens, depois de sua evanescência, persiste impressa na retina, permitindo a imagem anterior se misturar, se incorporar à posterior. Esse tipo de explicação pode dar início à nossa reflexão sobre a duração da emissão de luz e, por conseguinte, da visualização da imagem, fusão oscilante. Mas esta é, sem dúvida, uma proposição que não explica a ilusão do movimento no espetáculo cinematográfico. A teoria da fusão, ou ajuntamento dos fotogramas, poderia unicamente produzir a sobreimpressão de sucessivas imagens, como na pintura de Michel Duchamp, Nude Descending a Staircase, imagem 1, que ele coloca aqui. Então, quem quiser procurar a imagem que ele está citando, Marcel Duchamp,
intitulada Nude Descending a Staircase, imagem 1, ou um fotograma de Paz Do, que escreve Paz de Deux, P-A-S-D-E, Paz de D-U-X, D-E-U-X, Do, fala Paz Do, de Norman McLaurin, que é a imagem 2. Então, duas imagens cintadas aqui, Nude Descending a Staircase, de Marcel Duchamp, e o fotograma Paz Do, de Norman McLaurin. O resultado seria um empilhamento de imagens, ou, na melhor das hipóteses, uma colagem de imagens fixas sobrepostas, e não uma ilusão de movimento contínuo. A impropriedade dessa explicação, aliada às recorrentes citações na literatura fílmica, incita a curiosidade sobre a origem desse entendimento e do significado que tem sido perpetuado. Muito interessante essa imagem, super recomendo que busquem. Em especial essa, que é tipo uma fotografia, né, com várias partes do movimento da pessoa sobreposta, incrível. Paz Do, muito lindo, muito bonito. Do McLaurin. Marcel Duchamp. Trajetória sobre a percepção do movimento na imagem cinematográfica. Até aqui, página 6. Em 1926, continuando aqui da página 6, trajetória sobre a percepção do movimento na imagem cinematográfica. Estamos compartilhando isso aqui, esse estudo em áudio do ano de 2022 em diante, mês 5. Trajetória sobre a percepção do movimento na imagem cinematográfica. Em 1926, o historiador e estudioso de cinema Terry Ramasaye atribuiu a descoberta da persistência da retina ao físico anglo-suíço Peter Mark Roget em 1824. Roget apresentou sua descoberta à British Royal Society num artigo intitulado Persistence of Vision with Regard to Moving Objects, o que basicamente mudou a concepção daquilo que posteriormente se estabeleceria como a figura animada entre aspas. Ramasaye, 1926. 30 anos após Ramasaye, outro historiador, Arthur Knight, fez o mesmo relato descrevendo o sucesso da teoria de Roget para o meio científico europeu. Ele se referiu às inúmeras discussões a respeito da argumentação de Roget, cuja afirmativa se baseava em que, por alguma peculiaridade do olho, uma imagem ainda permanece visível por mínimo intervalo de tempo, além do tempo no qual ela é realmente exposta, e nos assegura que, nessa particularidade, reside a fortuna de toda a indústria cinematográfica. Fecha aspas, uma citação de Knight do ano de 1957, página 14. Tudo leva a crer que Ramasaye e Knight se referiam ao artigo escrito por Roget, intitulado Explanation of an Optical Deception in the Appearance of the Spokes of a Well when Seen Through Vertical Apertures. Então, é o artigo de Roget intitulado Explanation of an Optical Deception in the Appearance of the Spokes of a Well when Seen Through Vertical Apertures. Explicação sobre a ilusão óptica na observação dos raios de uma roda quando vistos através de fendas verticais. Tradução. Nesse artigo, Roget relata que, 3 pontinhos e continua a citação, se os raios da roda em movimento forem observados através de uma série de fendas verticais, no lugar de se mostrarem retos, como seriam vistos sem a intervenção das fendas, apresentavam um certo grau de curvatura. Uma citação que está no livro de 1825, página 135. Roget explicou que os raios da roda, passando através das fendas, deixam nos olhos os rastros de uma linha curva contínua e os raios retos parecem curvos.
Ele comparou o fenômeno à ilusão que ocorre quando um ponto iluminado, preso na extremidade de uma corda, é girado rapidamente e cria a aparência de uma linha de luz por toda a circunferência. Ou seja, trata-se de um registro traçado na retina que, quando suficientemente intenso, faz com que o efeito permaneça mesmo após o fim do evento. Outro estudioso da persistência da visão foi o físico belga Joseph Plateau. Em 1830, Plateau construiu um instrumento chamado de phenakistoscope, conforme a imagem 3 aqui. Phenakistoscope, ver se dá para pôr essas imagens aí. Literalmente chamado olho enganador, no qual sucessivas figuras pintadas com leves diferenças de posição num disco giratório, quando observadas através de uma fenda vertical, parecem estar em movimento contínuo. Basicamente, aqui ele tem como se fossem umas figuras dando as mãos dentro de uma circunferência, como se fosse dando a volta em alguma coisa redonda e como se estivesse dançando. São figuras fixas e elas são muito parecidas, com só uma diferença mínima de movimento ali nos pés, e que ao girar esse disco dá a impressão que está pulando, que está dançando, que está se movimentando. O princípio de ilusão do movimento ao qual se referia Plateau consiste no fato de que, se algumas figuras progressivamente diferentes em formato e posição forem apresentadas ao olho durante curtos intervalos de tempo e suficientemente próximas umas às outras, a impressão que causam à retina é de que estão intrinsecamente ligadas, e ao observador deixam a impressão de que ele está vendo a mesma figura, que gradualmente muda de forma e expressão, ou seja, se move. Com base nessa proposição, Georges Sadaul, escreve S-A-D-O-U-L, Georges Sadaul, intelectual francês, estudioso de cinema, atribuiu a Plateau a elaboração dos princípios do cinema moderno, ou mais precisamente das leis nas quais o registro e a exibição cinematográfica se baseiam. Sadaul, 1948. Uma verificação mais atenta ao trabalho de Plateau, que se prolongou por toda a sua carreira devotada em parte aos estudos da fisiologia óptica, revela outros dois fenômenos visuais que se mostram interligados à persistência da retina em subsequentes tratados sobre a percepção do movimento: a integração de luz ou de cor, frequentemente chamada simplesmente de fusão, e a fusão cintilante. De fato, a noção generalizada de fusão foi aplicada à ilusão de movimento por alguns psicanalistas nos últimos decênios do século XIX, entre eles William Stern, Karl Marby e Ernest Durr. Em 1894, William Stern fortaleceu a primeira das teorias gerais da percepção do movimento, que se baseava numa ideia de fusão retiniana, entre aspas. Stern formulou 3 princípios de percepção de movimento. Um deles dizia respeito a, abre aspas, condição essencial da percepção do movimento quando os olhos estão fixos, imóveis, fecha aspas, 2 pontos, uma imagem residual resultante de um primeiro lampejo de luz procedente de 2 lampejos alternados estará ainda presente no momento do disparo do segundo clarão. A existência continuada da imagem residual, ele argumenta, possibilita a percepção do movimento contínuo. Entre parênteses aqui, Neff, escreve N-E-F-F, de 1936. Karl Marby, 4 anos depois, apresentou sua teoria sobre a percepção do movimento, que também se baseava na fusão das imagens residuais. Marby resumiu o fenômeno do movimento aparente na fusão de excitações sucessivas e periódicas e fez a observação de que há uma taxa mínima de estímulos contínuos, abaixo da qual o movimento não será percebido, assim como há uma taxa mínima de estímulos intermitentes, abaixo da qual a luz não se fundirá. Neff, 1936. Já em 1900, Ernest Durr fez uma experiência similar para explicar o fenômeno do movimento aparente. Como Marby, ele propôs a fusão das imagens residuais, mas adicionou à sua dedução uma dependência dos deslocamentos e fixações.
o que se refere ao movimento ocular. Segundo Durr, tanto a fusão, que se processa na retina, das imagens residuais, como o movimento do globo ocular são condições essenciais para a percepção do movimento. Quando o olhar acompanha, em deslocamento, estímulos sucessivos, o movimento é percebido com melhor resultado. O genérico e impreciso uso do termo fusão nessas teorias tornou igualmente problemática a recorrente explicação da persistência da visão na literatura fílmica. Segundo Joseph e Barbara Anderson, uma citação, Ernest Durr representa o último esforço da psicologia em explicar a percepção do movimento, exclusivamente sob a óptica da persistência da retina. Depois de 1900, o fenômeno da ilusão do movimento foi tratado quase que unanimemente como um fenômeno que ocorre no cérebro ou em todo o sistema nervoso central. 1993, página 8. Explicações do movimento aparente no século XX. Em 1912, Max Wertheimer publicou o seu Estudos Experimentais sobre a Visão do Movimento, Experimental Studies on the Scene of Motion, um trabalho clássico sobre o movimento aparente, que é citado como um texto fundamental da psicologia da Gestalt. Numa série de experimentos utilizando variantes na exibição de dois elementos, Wertheimer isolou o que ele considerou os 3 estágios primários do movimento aparente. 1. Movimento beta, abre aspas, um objeto que parte da posição A e é observado atravessando o espaço que o leva à posição B, fecha parênteses. 2. Movimento parcial, abre parênteses, cada objeto é visto movendo-se por uma curta distância, fecha parênteses. E 3. Movimento phi, escreve PHI, abre parênteses, ausência do objeto ou movimento puro, fecha parênteses. Em um experimento clássico em 1912, Wertheimer mostrou separadamente 2 linhas apresentadas em rápida sucessão cintilante, acendendo e apagando. Quando mostradas num curtíssimo intervalo de tempo, o observador relatava ver movimento entre elas, embora não houvesse o movimento, ou seja, a linha não se movimentava de um lugar para o outro. Isso é conhecido como fenômeno phi. Aí aqui entre parênteses, citação de Kaufmann, Kaufman, Kaufmann, de 1974. Fecha parênteses. Numa outra série de experimentos, Wertheimer, de forma convincente, recusou a ideia de vestígio, ou a teoria da imagem residual. Ele põe vestígio entre aspas, que é a teoria da imagem residual. Suas conclusões foram claras, abre aspas. Não é possível formular, apenas considerando um processo periférico que ocorre no globo ocular. Temos que examinar processos que se desenvolvem além da retina. Fecha aspas. 1912. Teorias como de Wertheimer, que enfatizam o processo central de fusão, encontram reflexo nos recentes trabalhos teóricos sobre o cinema, mas com pouca ênfase no mecanismo fisiológico envolvido. Frederick A. Talbot, por exemplo, em Imagens em Movimento, Como São Feitas e Processadas, é o nome do texto, Imagens em Movimento, : Como São Feitas e Processadas. Moving Pictures, How They Are Made and Worked, expõe um relato sobre o processo de variação da fusão no tema da persistência da visão. O cineasta, segundo Talbot, leva vantagem com a deficiência, entre aspas, da visão humana. Talbot forneceu uma das mais ilustrativas explicações desse assim chamado defeito, que ele vai chamar de deficiência. : o olho é por si só uma excelente câmera. A imagem é fotografada no olho e transmitida daquele ponto ao cérebro. Quando ela chega ao cérebro, um intervalo de tempo é necessário para que a mesma se construa. Para o cérebro, é como a imagem fotográfica latente.
que requer uma revelação para que a cena se expresse. Com respeito a isso, podemos dizer que o cérebro é, de certa forma, moroso. Uma vez que a imagem tenha sido registrada na retina, ele a reterá mesmo quando ela tenha desaparecido do campo de visão. 1912, explicação dele aqui tem uma imagem 4, lanterna mágica com 2 lentes. Vou ver se eu ponho aí também para você, bem antiga essa. Segundo Talbot, no cérebro cada imagem subsequente se fundirá à anterior, levando à percepção de um contínuo e fluente movimento. Posteriormente, ele compara o cérebro ao aparato de projeção, conhecido como, abre aspas, lanterna mágica com 2 lentes, fecha aspas, que é essa da imagem, no qual cada imagem era fundida na outra, fundida entre aspas. Perdão, citação de Talbot também, de 1912. Hugo Munsterberg, um psicólogo escrevendo sobre o cinema em 1915, estava ciente das pesquisas da época envolvendo percepção do movimento, bem como das deficiências sobre a persistência da visão. 2 pontos. A explicação, aqui a citação, a explicação rotineira sobre o movimento aparente era de que toda imagem com uma posição inicial deixa no olho uma imagem residual, até que uma segunda imagem com uma leve diferença de posição, por exemplo, de um animal que salta ou de um soldado que marcha, tome lugar da primeira e permaneça até que a próxima se forme. As imagens residuais eram responsáveis pelo fato de que interrupções entre elas não eram distinguidas, enquanto o próprio movimento resultava da mudança de uma posição para outra. Isso parece muito simples, e assim foi-se constatando que essa explicação, além de muito simples, não faz justiça às reais experiências. Citação de 1916, página 25 a 26, né, de Talbot, de Hugo Munsterberg, o psicólogo escrevendo sobre cinema em 1915. Como uma explicação alternativa, Munsterberg propôs um processo de preenchimento, entre aspas, filling in or impletion process. Na tradicional exposição de 2 elementos, ele argumentaria que os 2 estímulos são percebidos em lugares diferentes num intervalo de tempo, e o cérebro do observador preenche a lacuna. O movimento, abre aspas, não é visto naquele intervalo, mas sim completado por uma ação do cérebro, fecha aspas. Entre parênteses aqui, Munsterberg, 1916. É interessante ver isso, essas análises que ele fala de como o cérebro vem preencher aquilo que está faltando para ele dar sentido a um processo. Tanto desse ponto de vista de investigação gestáltica, quanto daqueles processos que a gente tem algumas leituras aí sobre o funcionamento da mente, tanto do campo de neuro, quanto daquelas questões mais místicas, transcendentais, meditação, etc., né? De alguma forma, vocês vão ver que fazendo essas leituras juntas, elas se complementam, elas são mais esclarecedoras. Munsterberg reconheceu que sua hipótese não era uma explicação definitiva sobre a percepção do movimento e propôs, abre aspas, demonstrar a característica do processo, fecha aspas, através de sistemáticos experimentos no seu laboratório. Infelizmente, Munsterberg faleceu no ano seguinte, e ambos, seu livro sobre cinema e sua pesquisa na tentativa de entender a persistência do movimento no cinema, acabaram por serem conhecidos apenas póstumamente. Descobertas recentes. Pesquisadores nos mais diferentes campos têm levantado questões inerentes às suas áreas de atuação, que inadvertidamente trazem luz ao tema do fenômeno do movimento no cinema. Um amplo caminho foi aberto quando psicólogos começaram a explorar a relação entre o movimento aparente e o movimento real. Eles se propuseram a refletir
Eles se propuseram a refletir se movimento aparente e movimento real são mediados por diferentes mecanismos. Este questionamento levou ao empenho de melhor entender se a percepção do movimento real é significativamente relevante para a compreensão do movimento aparente no cinema. Sabe-se que, na verdade, não há movimento na tela. O que há é uma sucessão de imagens paradas, que a gente chama de fotogramas, né? O movimento aparente no cinema é o resultado de um arranjo praticado pelo nosso sistema perceptual. A compreensão dessa organização pode ser o primeiro passo para o entendimento das complexas estratégias das transformações executadas pelo sistema perceptivo quando confrontado com imagens cinemáticas. Por mais de 2 décadas de dedicação, Paul Kollers concentrou-se nos mais variados modos de como a percepção do movimento aparente e do movimento real diferem entre si. Em 1971, ele e J.R. Pomerantes testaram o efeito do estímulo intermitente na ilusão do movimento e propuseram que a progressão da continuidade do movimento é graduada por uma função numérica de elementos apresentados por uma sequência de eventos no intervalo de tempo, e o resultado seria um gráfico em forma de parábola. Vou ler de novo esse trecho, bem interessante. Em 1971, ele, Paul Kollers e J.R. Pomerantes testaram o efeito do estímulo intermitente na ilusão do movimento e propuseram que a progressão da continuidade do movimento é graduada por uma função numérica de elementos apresentados, por uma sequência de eventos no intervalo de tempo, e o resultado seria um gráfico em forma de parábola. Kollers concluiu, citação de Kollers. O que parece é que não há necessariamente similitudes entre os processos resultantes na observação de lampejos de luzes espacialmente distantes ou situadas em proximidades. Os procedimentos com que o sistema visual constrói os 2 processos de percepção do movimento aparentam ser significativamente diferentes. Citação de 1972. Isso sugere que ocorrências luminosas em significativa proximidade espacial podem ser intermediadas pelo mesmo mecanismo que o movimento real, enquanto manifestações luminosas com espaçamentos mais distantes, abre parênteses, a usual exibição com 2 lampejos, usada para demonstrar o movimento aparente, fecha parênteses, envolvem um tipo diferente de processo neurológico. Com isso, pode-se propor, com respeito ao movimento aparente, a distinção de 2 modelos de processo, movimento aparente, gerado por estímulos espacialmente próximos, ele põe aqui estímulos espacialmente próximos entre aspas, e movimento aparente gerado por, abre aspas, estímulos espacialmente distantes, fecha aspas. Estabelecer e definir as características desses 2 diferentes processos tem sido o foco de muitas pesquisas sobre o movimento aparente recentemente. Segundo Anderson, outros cientistas como Biederman, Thorson e Lang apresentaram testes de 2 lampejos com espaçamento tão próximos que eram percebidos como um único ponto de luz quando disparados simultaneamente. Porém, 2 pontos aqui a citação, 3 pontinhos. Quando um maior número de lampejos era exibido sequencialmente, o movimento era claramente notado. Como Kollers, estes experimentos concluíram que a percepção do movimento, quando estimulada por lampejos espacialmente próximos, abre parênteses, que eles chamaram de ilusão de pequeno intervalo, fine grain illusion, pode envolver um nível diferente de processamento,
do que o movimento aparente induzido por estímulos provocados no espaçamento mais distante. Além disso, eles especificamente sugeriram que a ilusão de pequeno intervalo, eu ponho entre aspas, ilusão de pequeno intervalo, pode compartilhar uma base comum com a percepção do movimento real. Fim da citação, 1993. Oliver Braddick, neurocientista interessado no desenvolvimento do sentido da visão na criança, trabalhando com um padrão de pontos aleatórios, chegou a uma conclusão similar. Ele demonstrou que o movimento aparente entre o lampejo de dois pontos aleatórios era percebido quando os pontos eram dispostos a um quarto de grau, ou menos, do ângulo do campo de visão. A um quarto de grau, ou menos, do ângulo do campo de visão. Citação de Braddick, 1974. Este valor determinou o limite espacial proposto por Coolers e Pomeranz para a percepção do movimento aparente propiciado por vários estímulos. Posteriores estudos colocaram em evidência o fato de que o movimento aparente de estímulos próximos pode gerar o que se chama de movimento de efeito colateral. Abre aspas, movimento de efeito colateral, fecha aspas. Por exemplo, se alguém olha durante um tempo para um objeto rotativo que se move numa determinada direção e depois olha para o objeto fixo parecerá mover-se lentamente na direção oposta. O efeito colateral do movimento é também produzido certamente pelo movimento real, mas não há evidências de que este efeito colateral possa ser produzido por um movimento aparente, produzido por estímulos espacialmente distantes. Abre parênteses, Anderson, 1993, fecha parênteses. Segundo J. Timothy Petersic, juntamente com o efeito colateral de movimento, está a evidência de que a percepção do movimento aparente, propiciada por estímulos espacialmente próximos, excita detectores de movimento no baixo nível do córtex visual. Petersic, revendo as pesquisas sobre a distinção dos dois processos do movimento aparente, em 1989, conclui, nota. Com base nos estudos, podemos deduzir que estímulos espacialmente próximos, tanto no movimento aparente como no movimento real, são estímulos que excitam os detectores neurais de movimento, situados no nível inferior do córtex, e que estímulos espacialmente distantes na geração do movimento aparente fornecem apenas uma leve excitação nesses mesmos detectores. Citação de 1989, fim da citação. Evidencia-se assim notável diferença entre os processos provenientes de estímulos espacialmente próximos e espacialmente distantes na geração de movimento aparente, enquanto encontram-se notáveis similitudes entre as características na percepção do movimento gerada por estímulos espacialmente próximos e a percepção do movimento real. Os cientistas Livingstone e Rubel com H, ressaltam os indícios clínicos que sustentam tal distinção. Sabe-se que no sistema visual humano, a percepção do movimento é processada separadamente no que diz respeito às formas e às cores. Uma alteração fisiológica conhecida como aquinetópsia, abre parênteses, resultante de uma lesão na área V5 do córtex pré-estriado, conforme a imagem 5 aqui, que é uma imagem do cérebro. Caracteriza-se pela inabilidade em ver objetos em movimento, né, falando aqui, uma alteração fisiológica na aquinetópsia, resultante no exemplo dado aqui de uma lesão na área V5 do córtex pré-estriado.
Conforme imagem 5, caracteriza-se pela inabilidade em ver objetos em movimento. Estes pacientes não são capazes de distinguir o mundo em movimento. Eles não têm problema em ver objetos parados, mas os objetos desaparecem quando em movimento. Curioso isso, né? Uma nota aqui de Livingston e Rubel, de 1988. E aqui tem uma imagem do cérebro, imagem 5. Ele está de lado. Aqui, deixa eu ver se dá para ampliar. Ele está de lado e aqui tem situado aqui, como se visto de lado, tem aquela parte de baixo, que a gente vai chamar de cerebelo, né? Tem a parte ali mais atrás, posterior parietal córtex, pré-estriate córtex, estriate, perdão. Primary visual estriate córtex, bem atrás ali, e aí uma área um pouco mais à frente ali, inferior temporal córtex. Vou colocar a imagem aí para vocês verem. Outros pacientes sofrem de um tipo de impossibilidade de identificação, abre parênteses, frequentemente acompanhada de acromatopsia. Eles veem o mundo somente em preto e branco, fecha parênteses. Esses pacientes têm extrema dificuldade em identificar formas quando paradas, mas pouquíssima ou nenhuma dificuldade quando as formas estão em movimento. Essa é uma nota de Zeki, ZEKI, de 1992. Para o nosso propósito, a faceta mais interessante das últimas patologias é a propensão desses pacientes a assistir à televisão. Esses pacientes que são cegos, entre aspas, ele põe aqui cegos, as imagens paralisadas no mundo real podem, contudo, ver a sucessão de imagens em movimento apresentadas na tela televisiva. Aparentemente, os parâmetros temporais, abre parênteses, sequência de imagens fixas no intervalo de tempo, fecha parênteses, e espaciais, abre parênteses, transposição de localização no espaço, então parâmetro temporal, sequência de imagem fixa no intervalo de tempo, parâmetro espacial, transposição de localização no espaço. Então, aparentemente, os parâmetros temporais e espaciais da exibição das imagens televisivas são suficientes para engajar o processo de movimento no cérebro. E é muito interessante a gente ler isso para quem está fazendo estudo de linguagem visual e etc., para entender um pouco mais a fundo essa questão da percepção, né? Porque essa coisa tanto da interpretação da imagem, do que está vendo, do que está passando, e a percepção, e você tem essa questão não só simbólica, mas até fisiológica, né, que ele está colocando aqui, e elas têm uma interação, assim, na hora de um resultado, digamos assim, de julgamento ou de análise de algo que está sendo observado. Mesmo, eu acho que isso aqui é válido mesmo para quem não está estudando no campo específico do cinema. Continuando nossa leitura, estamos na página 14, lendo o estudo de pesquisa, o cinema e o movimento aparente, sendo compartilhado aqui do ano de 2022 em diante, mês 5. Como se vê nos resultados clínicos, as descobertas das pesquisas psicológicas não são inconsistentes com as hipóteses de que estímulos espacialmente próximos e estímulos espacialmente distantes nos movimentos aparentes são fenômenos distintos, separados. Livingston e Rubel descobriram que há dois sistemas anatômicos e funcionais diferentes no sentido da visão. Um deles é chamado de sistema magno, e ele põe entre aspas aqui, sistema magno, chamado assim por causa do grupo de células grandes, magno, encontradas no corpo geniculado lateral, conforme imagem 6. E outro, o sistema parvocelular, também entre aspas aqui, sistema parvocelular, tudo junto, diferentemente formado por um grupo de células menores, também encontradas no corpo geniculado lateral, conforme imagem 7. Os dois sistemas mantêm a sua separação a partir dos olhos até o corpo geniculado lateral
e através dos primeiros níveis do processamento no córtex, mas em certo ponto de processamento no cérebro compartilham informações. Os dois sistemas são especializados. O sistema magno processando o movimento e a posição dos objetos, profundidade, dentro do campo de visão. E o sistema parvocelular processando a forma, a cor e as propriedades superficiais, textura, dos mesmos objetos. No nível da retina, alguns receptores, abre parênteses, bastonetes, ficam ali nos olhos, atrás dos olhos. No nível da retina, alguns receptores, os bastonetes, respondem simplesmente à intensidade luminosa, brilho, enquanto outros, os cones, respondem à luz, de acordo com o seu comprimento de onda. Abre parênteses, I.E.cor, fecha parênteses, conforme imagem 8. As informações de luminosidade de cor são elaboradas no corpo geniculado lateral e transmitidas tanto através do sistema magno quanto do sistema parvocelular e abastecem a área inferior do cérebro, abre parênteses, giro temporal inferior, fecha parênteses, que compõe o córtex visual. No córtex visual, mensagens de luminosidade são processadas na elaboração do movimento e a informação de movimento resultante supre diretamente o lobo temporal médio, enquanto para o cálculo da posição, profundidade, essas mesmas informações de luminosidade alimentam as camadas externas do córtex visual. Vou ler de novo esse trecho. No córtex visual, as mensagens de luminosidade são processadas na elaboração do movimento. E a informação de movimento resultante supre diretamente o lobo temporal médio, enquanto para o cálculo da posição, profundidade, cálculo da posição qual a profundidade, essas mesmas informações de luminosidade alimentam as camadas externas do córtex visual. Simultaneamente, impulsos gerados pelas células parvo do corpo geniculado lateral são encaminhados ao córtex visual primário com informações de cor e forma e em seguida enviadas às camadas externas para ulterior processamento. As camadas externas do córtex cerebral então processam informações de profundidade, forma e cor, fornecem informações ao lobo temporal médio e outras áreas, presumivelmente para serem associadas às informações do movimento, que ali chegaram por um caminho diferente. Explicação de Livingston e Rubel, numa pesquisa de 1988. Na tentativa de entendimento do processo visual pelas descobertas de Livingston e Rubel, somos levados a suspeitar que tanto o processo da observação do movimento real, que se inicia no sistema magno, quanto o processo da geração de estímulos visuais espacialmente próximos do movimento aparente, tracinho, e a ilusão do movimento no cinema, sejam também desencadeados no sistema magno. Também acabamos considerando que o movimento aparente, gerado por estímulos espacialmente distantes, seja talvez processado através de conexões com outras áreas. Certamente as pesquisas devem continuar. Considerações finais. Podemos concluir que há dois cálculos estratégicos separados, ou dois módulos anatômicos distintos, empregados pelo sistema visual para o processamento de estímulos espacialmente próximos e estímulos espacialmente distantes. A ilusão do espetáculo cinematográfico está situada no limite da categoria dos estímulos próximos. As variações de fotograma para fotograma na imagem cinematográfica em movimento são pequenas. Sabemos que fotogramas inertes vistos numa projeção cinematográfica não estão realmente em movimento e que nossa percepção de movimento é, na realidade, uma ilusão.
Pelos diferentes resultados de pesquisa e experimentações, sabemos que este efeito ilusório e empolgante vai além do que se entende por persistência da retina e efeito Phi de movimento. Como dissemos, o movimento aparente no cinema é uma ilusão. Ele se enquadra no que se considera, abre parênteses, estímulo visual espacialmente próximo, fecha parênteses, ou na categoria do, abre parênteses, estímulo visual de pequeno intervalo, fecha parênteses, e é posteriormente organizado e aprimorado pelas regras desse sistema, tracinho, as regras da visualização do movimento contínuo. É interessante que o nosso sistema visual possa, abre parênteses, e assim o faz, fecha parênteses, distinguir entre movimento aparente, gerado por estímulo visual espacialmente próximo, e estímulo visual espacialmente distante. Mas, ao que tudo indica, não consegue distinguir entre movimento aparente gerado por estímulo visual espacialmente próximo e movimento real. Para o sistema visual, o movimento aparente numa exibição cinematográfica é um movimento real. Se isso é verdade, se para nossa percepção a sucessão de imagens fixas no cinema é processada da mesma maneira e as imagens são, de forma indistinguível, derivadas do movimento contínuo do mundo natural, logo, quais as implicações teóricas? Proposições como as de Metz, M-E-T-Z, sobre, abre aspas, linguagem cinematográfica, preconizam que o movimento no cinema não é uma representação, e ele põe entre aspas, representação, mas uma manifestação, entre parênteses. Não é uma experimentação, entre parênteses, mas uma investigação, entre parênteses, do movimento real. De Metz, 1974, a quem queira ler, que é bem interessante isso, escreve M-E-T-Z, né, que basicamente ele está falando que o cérebro, resumindo, ele não distingue, então ele acaba mudando essa observação conceitual do que está se vendo, né? De que para o cérebro ele não distingue esse sistema de realidade, do que é real, o real que eu estou vendo que está acontecendo, que é real aquilo que é uma ilusão do fotograma que está sendo apresentado no movimento cinematográfico. Continuando o nosso texto, existem pelo menos duas maiores implicações na desmistificação da persistência da retina. Primeiro, ao termo, entre aspas, persistência da retina, deve ser dado um lugar no ensino da história da cinematografia, mas não mais como a definição padrão da ilusão do movimento na teoria do cinema. Segundo, o mais importante, o conceito de observador passivo implicado pelo mito que diz que na retina indolente, ou no cérebro, entre parênteses, retina indolente ou no cérebro, as imagens se empilham, deve ser substituído por um entendimento esclarecido de como os observadores se relacionam com o cinema ou com qualquer obra audiovisual. Se nós, observadores, processamos as imagens em um filme da mesma maneira que processamos o movimento na vida real, logo, devemos perguntar como processamos o movimento na vida real. A curta resposta a essa pergunta é que processamos o movimento na forma do caminho, abre parênteses, procura, entendimento, fecha parênteses. Então ele pergunta, como processamos então o movimento na vida real? Processamos o movimento na forma do caminho, procura, entendimento. Rapidamente, nós fazemos amostras do mundo à nossa volta. Percebemos as coisas que mudam e aquelas que não. Nós giramos a nossa cabeça para uma visão melhor da área à nossa volta. Nos viramos à esquerda ou à direita para captarmos mais informações geradas por um ângulo diferente,
Nos aproximamos ou nos distanciamos. Efetivamente, procuramos mais informações sobre as coisas que nos interessam. Buscamos mais acessibilidade, mais clareza para a nossa visão e para o nosso entendimento. Nosso sistema perceptual, continuamente, percebe as coisas que fazem parte do nosso campo de visão, aquelas que estão em movimento e aquelas que estão inertes, indicando se nós estamos nos movendo ou se as coisas estão se movendo. Estes são os elementos a serem observados numa nova e contínua indagação sobre o cinema. E acrescento aqui que só essas colocações que ele trouxe sobre a questão da percepção, como é que a gente... isso levaria também até para a gente questionar como é que a nossa interpretação, considerando como é que o cérebro processa essa informação que está sendo percebida. Né? E aí tem as questões da consciência, estado de consciência, que ele não entra aqui, mas agregando outros estudos. Então, é riquíssimo de uma base de referência, de dados para pesquisa, né, na área, quem se interessar. Esse pequeno ensaio que eu trouxe aqui, achei bastante interessante, então vou agora colocar as referências bibliográficas a quem queira se aprofundar. Aí, então, referências: Anderson Joseph, Anderson Bárbara, The Myth of Persistence of Vision in Journal of Film and Video, volume 45, número 1, University of Illinois Press, de 1993. Andrew Dudley, Cognitivism, Quests and Questionings. Iris 9, Spring, 1989. In Anderson Joseph e Anderson Bárbara, Journal of Film and Video, V.45, N1, página 3 a 12, University of Illinois Press, 1993. Próximo, Bradick, escreve Bradick, Oliver Bradick. A short range process in apparent motion. Vision Research, 1974. Aí ele põe aqui onde ele pegou, na Academia Edu, tinha lá um livro para baixar, né? A Short Range Process in Apparent Motion. Próximo, Kaufman Lloyd. Sight and Mind, An Introduction to Visual Perception, The American Journal of Psychology, New York, Oxford, 1974, disponível aqui em www.jstor.org, né, se ainda tiver, que é Sight and Mind, An Introduction to Visual Perception, básico para entender o todo que ele está falando aqui. Kaufman Lloyd, ele vai passando por vários, né? Eu achei super interessante esse artigo. Knight Arthur, The Civilized Art, New York, New American Library, 1957. Próximo, Colors Poe, Aspects of Motion Perception, International Series of Monographies in Experimental Psychology, volume 16, New York, Pergamon Press, 1972. O outro é Livingston, Margaret, Rubel e David, Segregation of Form, Color, Movement and Depth, Anatomy, Psychology and Perception. The Science, 6, de 1988, disponível aqui em rubel.med.harvard.edu. O próximo, Matt Christian, Semiotics. A Semiotics of the Cinema, The University of Chicago Press, de 1974. O outro, Munstenberg Hugo, The Photoplay, A Psychological Study, de 1916. The Film, A Psychological Study, New York, Dover Publications, 1970. Próximo, Neff Walter, Neff Walter S. A Critical Investigation of the Visual Apprehension of Movement.
The American Journal of Psychology, New York, Oxford, 1936. Outro é Petersik, J. Timothy. The two process distinction in apparent motion. Psychological Bulletin, 1989. Disponível aqui em PsyCnet, psycnet.apa.org. O próximo, Sadu, Georges, Histoire Générale du Cinéma, Paris, de Noël, 1948. Outro, Talbot, Frederick, A Moving Picture, How They Are Made and Worked, Filadélfia, Lippincott and London, 1912. Aqui disponível em tbioscope.net. T é do inglês, tbioscope.net. Sadu Georges, Sadu Georges é aqui. Wertheimer, Marx, Experimental Studien über, é alemão, Experimental Studien über das Serien von Bewegung, Experimental Studies on Motion Vision, PDF, Zeitschrift für Psychologie, 1912, a revista. O outro é Zeki Semir, The Visual Image in Mind and Brain, Scientific American, 267.3.1992. Semir Zeki, The Visual Image in Mind and Brain. E aqui terminamos esse pequeno artigo interessantíssimo, com algumas referências legais para quem gosta de ler, e a partir do interesse nessa abordagem, buscar aí os outros títulos, né? O Cinema e o Movimento Aparente, uma pesquisa de mestrado de Marco Romiti, da USP, ali começando com aquele: a ciência tem mais poesia que o mundo do faz de conta, numa citação de Richard Dawkins. E aqui a gente termina essa leitura compartilhada do mês 5, ano de 2022 em diante, em áudio. Até a próxima leitura. E aí fica aí o adendo de buscar, esse é o primeiro título, a gente quer trazer mais coisas sobre essa questão da percepção, que é uma coisa bastante interessante de se ver, principalmente na parte do que vamos tratar de linguagem visual e simbologia. Linguagem visual no sentido mais abrangente, né, de estudar várias formas de linguagem no meio da comunicação. Que essa questão da percepção, ele abordou ali essa questão da retina, etc., a impressão que se tem, se o cérebro distingue essa questão do que ele está vendo, que está na tela, que é na questão do fotograma, do que ele está vendo, do que é real. E isso tem uma extensão muito maior, interessante de leitura, né, que ainda inclui o banco de dados do observação na questão interpretativa, porque você tem a percepção, junto com essa, dentro desse campo percepção, ali ele está tratando a percepção do movimento. Mas tem essa questão da percepção, que a gente percebe, às vezes ele tem outras questões sensórias, né? Interpretação simbológica, sentimentos estimulados relacionados àquilo que está sendo observado, e que por sua vez tem a ver com essas interpretações. E aí tem essa questão da interpretação coletiva, no sentido de algumas coisas que a gente tem já de referência em coletivo, mas também da experiência individual. E quando se estende pesquisa para esse campo, você vê que essa questão da percepção é um terreno enorme, né, de coisas maravilhosas, assim, para poder descobrir até, por exemplo, como é que a gente seleciona melhor, ou como é que a gente estimula melhor o nosso campo perceptivo para uma ação mais eficiente para dada coisa, por exemplo.
né? Então é bastante interessante estudar essas questões, saber como a gente funciona, independente se é da área, independente se eu sou estudioso dessa área, se eu trabalho nessa área, porque percepção, se andar de estudo da psicologia ou não, tá participando da base física aí de todos os mortais, de todos os seres humanos. Então é bem interessante se conhecer mais também nesse aspecto. Então eu recomendo aí, vamos trazer outras leituras sobre essa questão da percepção. Isso aí é um artigo de mestrado, então é sucinto, ele já é escrito assim de uma forma que subentende-se que a pessoa que lê já tem alguma base de referência, mas a gente vai trazer outros estudos que são mais simples, que já são que vão esmiuçar melhor livros inteiros sobre o tema, né? Mas já fica aí essa indicação, que é uma vasta aí referência bibliográfica para quem se interessa ou tem feito esses questionamentos e queira buscar, não estava sabendo aonde ir ou que referência ter, fica esse adicional.